Graça e paz, irmãos. Que bênção você já ter chegado aqui, a gente poder começar o culto, lembrando da grandeza do nosso Salvador, lembrando como é gostoso termos ao nosso lado e a gente poder confiar nossa vida nesse Salvador, que está acima de todas as coisas, que controla todas as coisas, que tem o seu amor e a sua misericórdia sendo apresentadas nas nossas vidas todos os dias. Você crê assim também? É uma bênção, uma bênção. Quero ler com vocês o texto de Romanos,
capítulo 12, o versículo 2. É um texto bastante conhecido e eu vou pedir que você leia junto comigo. Vamos ler nessa versão que está no telão, que aí a gente pode ler juntos. Leiamos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Quero orar com você, vou pedir para você ficar em pé. Depois da oração a gente continua louvando ao Senhor, agradecendo a Deus, falando da sua dignidade, da sua grandeza, das maravilhas desse Deus. E eu quero pedir que o seu coração agora já esteja alinhado com esse tempo gostoso da gente estar diante de Deus, da gente estar como irmãos, como igreja reunida. Que gostoso a gente contemplar isso. Alguns vêm de situações bem difíceis, alguns vêm de longe, outros vêm de pertinho, alguns vêm de salvação que Deus deu, tirando de hospitais, de riscos, e a gente quer agradecer ao Senhor porque a gente pode estar aqui. A gente quer agradecer a Deus porque há um Deus que provê, um Deus que ama, um Deus que cuida. E é gostoso quando a gente começa o culto lembrando dessas grandezas, desse Deus maravilhoso. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, a gente quer o nosso coração alinhado contigo. O padrão deste mundo requer muitas coisas, é exigente, cobra a gente de tantas perfeições, mas o Senhor não. O Senhor nos recebe, o Senhor nos aceita do jeito que a gente chega diante de Ti. E é o Senhor que nos molda, é o Senhor que transforma, é o Senhor que modifica, é o Senhor que nos dá novas vestes. E somos recebidos diante do Senhor agora numa condição nova, onde as coisas velhas ficam para trás e a gente olha para as coisas novas que têm chegado. A gente olha com esperança para o futuro, para as coisas que o Senhor está fazendo, para a nossa vida. Por isso que quando clamamos ao Senhor pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso país, clamamos, mas não estamos desesperados. A gente pode estar contrito, a gente pode estar com o nosso coração apertado, como a gente diz, mas a gente está sempre cheio de confiança no Senhor, que o Senhor tem a melhor solução, o Senhor tem o melhor caminho. Por isso a gente quer começar esse culto cantando a Tua grandeza, a Tua dignidade, cantando as maravilhas da santidade do Senhor, das Tuas qualidades como Deus, como soberano, como aquele que dirige todas as coisas, ao mesmo tempo aquele que consegue olhar para nós, tão pequenos como somos, e tratar os nossos corações, nos abençoar. Obrigado por esse tempo bom. Recebe-nos diante do Senhor para esse tempo de admiração, de admirar o Senhor, de nos encantarmos com a Tua beleza, com as Tuas grandezas. Que isso enche o nosso coração, que isso renove a nossa fé. Nos recebe. Estamos em culto para honrar ao Senhor. E assim começamos orando juntos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Juntos vamos continuar essa adoração a esse Deus. Isaías 9:6 vai dizer que Ele é um Deus maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. É esse Deus que é digno. Essa canção que queremos cantar, ela declara justamente isso. Eu gostaria que a projeção colocasse pra gente bem a parte do coro, pra gente aprender aqui junto. Pode passar mais um? Mais um? E aí? Digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é o Senhor, digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor, Teu é o louvor. Digno é o Senhor, digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor.
coro é muito fácil, né? Então a gente vai cantar junto e declarar que o nosso Deus é digno de todo o nosso louvor, da nossa adoração. Liberdade para sempre. A minha vida dou e cantarei tua bondade para sempre. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor, digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. Vergonha já se foi, em mim ficou seu amor que me alcançou. Sua graça me constrange e cantarei tua bondade para sempre. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor, digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor, digno é o seu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor, digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. te adoramos, Senhor. Tu és maravilhoso, conselheiro. Seja exaltado nos céus, com tua glória enche-nos. A ti todo louvor, o teu nome adorarei. Seja exaltado nos céus, com tua glória enche-nos. A ti todo louvor, o teu nome adorarei. Seja exaltado nos céus, com tua glória enche-nos. A ti todo louvor, o teu nome adorarei. Seja exaltado nos céus, com tua glória enche-nos. A ti todo louvor, o teu nome adorarei. Seja exaltado nos céus, com tua glória enche-nos. A ti todo louvor, o teu nome adorarei. Seja exaltado para sempre, sempre. Oh, receba o nosso louvor, Senhor. Todo louvor, O teu nome adorarei. somente a ti, Jesus. Tu és digno de todo louvor, meu Senhor. Receba
receba a nossa adoração, meu Pai. Oh, estamos diante de Ti. Aleluia. Oh, digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor, digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor, digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor, digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. A Ele seja a honra e toda a glória e todo o louvor, a esse Deus que deixou o seu trono de glória e desceu a este lugar com um propósito de salvar a mim e a você, a derramar a sua graça sobre cada um de nós. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor
seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, Morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, a trocar. Esse dia chegará, meu irmão. A gente vai deixar a cruz das lutas, das dificuldades. E por causa daquela vitória lá de Cristo, a gente também vai vencer. Esse Jesus é maravilhoso. Se Ele venceu a morte, se Ele venceu os pecados que nos afastavam de Deus, o que é que Ele não pode vencer? Agora nós vamos apresentar nossas vidas ao Senhor. Todas essas dificuldades, lutas, problemas de saúde, de emprego, problemas espirituais, de relacionamento, nós vamos apresentar ao Senhor. E nós vamos confirmar nossa fé no Senhor, de que a gente vai continuar caminhando, vamos continuar levando a nossa cruz, mas nós sabemos que Ele já venceu, por isso a gente crê que também vai vencer. Naquele dia a cruz vai ficar, mas nós estaremos com o nosso Deus querido, com o nosso Salvador. Vai ser maravilhoso esse dia. Feche seus olhos. Deus bendito, nós cremos no Senhor, nós cremos nessa graça que lembra a gente que vale a pena, ó Deus, levarmos a nossa cruz. Nós não estamos indo para a morte, mas estamos indo para a redenção que há em Cristo Jesus. Nós sofremos aqui muito pouco com relação a tudo que o Senhor preparou para nós, de alegria, de prazer, de vitórias no Senhor. Então continuamos carregando e levamos nossas dificuldades, mas continuamos confiando no Senhor, que a Tua vontade é perfeita, ela é boa, é agradável, e a gente está seguro no Senhor. Por isso confiamos nos nomes desses irmãos que estão fazendo o discipulado: o Rocha, o Claudemir, o Vitor, o Domingos, a Ana, a Nayane, a Zelita, o Davi, a Júlia, o Benício, o César, o Abraão, a Érica, o Wallace, a Sayara, o Paulo, a Liliane, o Guilherme, a Juliana, a Renata, a Amanda. São pessoas que nós estamos muito felizes, porque estamos estudando juntos a Tua Palavra. Nós queremos vê-los compromissados com o Senhor, com fé renovada no Senhor. Queremos vê-los alegres por fazerem parte desta igreja que a gente ama. E a gente quer que eles sintam-se muito amados e que amem também tudo isso que estamos vivendo aqui. Quero continuar pedindo ao Senhor: abençoe o pastor Adriano, o pastor Silvestre. Abençoe o Oliveira e a Maiara lá em Taquarituba. Abençoe as vidas, ó Deus, que precisam do Senhor, como a nossa irmã Luciana na recuperação lá do seu pé, nossa irmã Dirce, ó Deus, com as dificuldades ali na costela. Que o Senhor abençoe a nossa irmã Maria Mazeu, para que ela esteja recuperada também. Abençoe os irmãos em viagem, o Yuri, a Ruth Karapetkov, os que vão viajar amanhã, a Henriqueta, a Érica, o Alexandre, a Charlotte, a Dona Débora. Abençoe, ó Deus, os irmãos que esperam no Senhor, que estão fazendo exames, que estão fazendo tratamentos. Eu agradeço pelos cuidados que o Senhor dá para a gente. Agradeço pela vida da irmã Líbera, da Thalita, da Tânia. Agradeço que podemos confiar no Senhor, a vida da Beth,
e do Everton ali, que a Beth está se recuperando. Obrigado. O irmão Reinaldo está conosco, ele veio de manhã, veio agora de noite. O Senhor tirou ele mais uma vez lá dentro daquele hospital, com todas as lutas que ele passou, e ele está aqui adorando ao Senhor junto conosco, servindo com alegria, bênção do Senhor. Continuamos confiando no Senhor. Agradeço que o Senhor tirou, a Deus, um risco maior do acidente, como o Paulo Solovenco. Ele está aqui também, a gente está muito feliz. Abençoe a vida dele, abençoe a vida do Paulinho, do Daniel Solovenco, abençoe a vida do Celso Bonatti, do irmão Marco Laterza, da Henriqueta, da Josiane, da Josi, da Ivonete, do seu Américo, da Magali, do Flávio, da Juliana. Abençoe, ó Deus, outras vidas, como a Camila, que a gente tem orado muito ao Senhor, pedindo caminhos bons do Senhor para cuidar dela e da sua família. Abençoe os nossos familiares que a gente ama, que a gente gostaria que estivessem aqui pertinho da gente, não estão. Cuida, Senhor, de cada uma dessas vidas. Abençoe os irmãos que estão desempregados, e aqui eu lembro o Valtinho, o Daniel Cabral, o João Carlos, o Daniel Guense, o Rinaldo, a Sara, o Paulo. Abençoe esses irmãos. E assim vai, ó Deus, a mãe da Tânia, o seu marido, a dona Rosana, que é a sogra do Osmar, que ele pediu oração por ela, o seu Alexandre, pai da Keila, o Horácio, a Cleide, a Renata, a dona Neuza, minha sogra, a filha da Priscila, Sarinha, dona Ondina, Verinha, o Samuel, a Giovana. Ó Deus, tem tantos nomes aqui. Nós apresentamos também a nossa igreja. Os nossos líderes têm trabalhado, como ontem nós vimos aquele resultado tão gostoso do trabalho que foi feito na nossa EBKids de férias. Eu agradeço ao Senhor, são pessoas que estão comprometidas e servindo ao Senhor, e a gente está colhendo frutos bons. Por isso, quando a gente ora ao Senhor, a gente ora cheio de esperança daquilo que o Senhor está fazendo. E muitos nomes não foram colocados aqui, mas o Senhor conhece esses irmãos que estão aqui e aqueles que estão na internet. Eles estão orando, colocando diante do Senhor pessoas, vidas importantes. Nós clamamos a Ti, cuide dessas vidas. Nós colocamos diante do Senhor e esperamos em Ti, Tuas provisões, Teu cuidado, Teu amor. Clamamos ao Senhor e apresentamos juntos como igreja diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus. Podemos assentar, e nesse momento você que trouxe seus dízimos, ofertas, pode estar contribuindo. Você que está nos acompanhando pela internet, também verá a forma que você pode contribuir para ajudar esta igreja no sustento dos nossos missionários e tudo aquilo que essa igreja tem servido ao reino de Deus, né? Que você possa abençoar. Vamos cantar a canção Santo, 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 Deus Onipotente.
podemos ver tua glória sem temor. Somente é santo, outro não existe. Essa noite tão abençoada de tantos irmãos aqui na casa do Pai. Quero te agradecer por isso e por esses dízimos e ofertas que foram dados aqui, Senhor. Que isso possa abençoar famílias, lares batistas, missionários, o mundo inteiro, Senhor, que está precisando de ajuda. Abençoe também nossas famílias, parentes e amigos, todos que não puderam vir, e aqueles também que estão vindo pela internet, Senhor. É isso que eu te agradeço e te peço. Amém. Amém. Quantos casais temos aqui nessa noite? Quantos casais? Levanta sua mão para me ver. Olha aí, tem bastante gente. Quero fazer um convite para você. Pode projetar para mim, o pessoal da projeção aí? No próximo sábado, dia 6 de agosto, às 19 horas, nós teremos aqui na nossa igreja um encontro de casais. Um momento em que estaremos conversando, compartilhando algumas necessidades, em que podemos orar um pelos outros. E o nosso tema vai ser fugindo da mente limitada. Por quê? Porque muitas vezes, dentro do seu casamento, dentro da situação que você vive, o que vem mais à mente são as respostas, são as agressões de repente verbais, e que muitas vezes desgasta o casamento. A verdade é que os filmes, eles sempre têm um final feliz, e tem sentido, mas a gente vê que a gente entra num casamento sem saber como será o dia após dia de um casamento. As lutas, as dificuldades, e a mente limitada, ela só leva a gente a pensar em coisas ruins, as coisas que poderiam ser diferentes se colocássemos o nosso casamento diante do Senhor, que Ele capacita, nos dá sabedoria para lidar com as situações. Então eu convido vocês, convido os casais para juntos estarmos no próximo sábado, para aprender um pouco dentro da palavra de Deus, como podemos fortalecer o nosso casamento, como podemos como casais, como família, aprender através das Sagradas Escrituras, o que Deus nos ensina, para que possamos viver uma família feliz, em harmonia, vivendo o propósito de Deus aqui na terra, amém? Então fica aí o convite, às 19 horas, não esqueça, a gente vai colocar no Instagram da igreja, enfim, vamos divulgar, e peço que vocês divulguem, convide um casal amigo para estar conosco aqui no próximo sábado. Graça e paz, irmãos. Próximo mês de agosto, estamos terminando o mês de julho. O mês de agosto é o mês dos jovens e adolescentes, onde
Os jovens e adolescentes estarão comandando o culto, que será durante todo o mês de agosto. E a programação dos jovens de Ebenezer, o A29, começa no próximo sábado, às 9 horas da manhã, onde teremos um café da manhã aqui na igreja. Então, todos os jovens, todos estão convidados. É uma programação do A29. E para vocês já deixarem agendados no calendário de vocês, no sábado, dia 27 de agosto, teremos um culto dos jovens aqui no templo, aqui na igreja. E todos também estão convidados. Semana retrasada tivemos um culto que foi muito, muito legal, muito abençoado. E a igreja ficou cheia no sábado. E agradeço por todos já. Obrigado. Obrigado, Felipe. Que bom. Irmãos, que coisa boa. Eu vejo essa foto que estava projetada aí, fico muito feliz. Como eu disse, no domingo posterior, para mim foi uma grande surpresa, porque a gente ia fazer um encontro de jovens e adolescentes, que é o nosso A29. E aí, quando eu cheguei aqui, eu esperava entre 20 e 25 pessoas. Quando eu cheguei aqui, a gente viu mais de 56 pessoas. Então, aquilo trouxe muita alegria. Então, foi muito bom. E a gente está falando com os jovens de outras igrejas, para que no dia 27 eles estejam conosco de novo. Então, o trabalho do A29 acontece sempre, né? Todos os sábados. Tem sábado que é de manhã, tem sábado que é à tarde, tem sábado que é à noite na casa de um deles. E o próximo culto vai ser lá no dia 27. Aí eu já estou convidando os jovens de outras igrejas para estar conosco aqui, para ser uma grande celebração, um tempo juntos muito bom, né? Perguntaram para mim, enquanto eu estava sentado ali, se esse encontro de casais é só para os casais casados, ou se vale para aqueles que estão aí nas intenções, estão no caminho, né? E aí o pastor Leonardo falou que pode aproveitar, né? Vem aqui que vai se preparando, vai identificando, já vai se preparando para esse convívio bom do casamento. Aí, amor, falando que casamento é bom, tá vendo? Que é para você ficar feliz. Cláudia ficou ruinzinha hoje, eu estava ruim esses dias, com uma gripe bem forte. Aí eu estou bem recuperado, hoje eu estou me sentindo realmente muito, muito bem, mas é ela que caiu, então ela não conseguiu vir hoje de manhã, agora de noite ficou lá deitadinha, está acompanhando a gente pela internet, mas fico agradecido a Deus, que Deus está cuidando de todas as coisas. Tem mais um recado importante, porque a nossa igreja está viva, as coisas estão funcionando muito bem, trabalho de Deus, o que Deus está fazendo e a mobilização dos irmãos, tudo que está acontecendo. Então você vê aí, tem A29, tem os casais, e quinta-feira que vem, às 3 horas da tarde, recomeça o nosso momento de oração aqui na igreja, 15 horas, todas as quintas-feiras. As irmãs estavam de férias, mas chega de férias, né, irmã Líbia? Férias é bom porque tem um tempo que começa, mas tem um tempo que termina também. Então, quinta-feira, 15 horas, toda a igreja está convidada. Os homens também, porque às vezes estão as mulheres aqui orando e eu estou junto com elas, às vezes eu me sinto meio sozinho. Então, por favor, homens, não me deixem sozinho. Quando tiver um tempinho, passa aqui, vem compartilhar esse momento de oração com a gente. Elas preparam umas coisas muito boas. Quando termina a oração, a gente vai ali para a cozinha e tem aquela segunda parte boa de alimentar o estômago também. Então você está convidado. É um tempo muito bom. Pretendo resumir o máximo possível do estudo de hoje, mas para mim foi um estudo com muitas informações. Então, com certeza, eu não vou conseguir colocar tudo que eu gostaria de colocar no nosso estudo, mas vou pedir para você já deixar aberto Mateus capítulo 22. A gente está nessa série onde Jesus está entrando no templo, Jesus está se apresentando agora como o Messias. E Mateus, o livro de Mateus é muito importante porque foi escrito para os judeus, foi escrito usando a linguagem deles, a cultura deles e a maneira como eles olhariam para esse Jesus que está sendo apresentado. Então Jesus é o Messias e Jesus está se revelando a eles nessa grandeza daquele que é o escolhido, o esperado, ou como a gente vê nos filmes hoje, né? The One, né? Aquele que é o esperado, o escolhido. E esse Jesus está vivendo esse tempo. E a gente vem estudando desde a entrada de Jesus em Jerusalém, alguns fatos que têm acontecido. E a gente está no livro de Mateus, ainda que tenha algumas diferenças com o livro de Lucas,
que relata muitas coisas parecidas, a gente vai perceber que esse relato dessa situação do capítulo 22 está em outro momento lá no livro de Lucas, e no livro de Lucas é relatado de uma maneira muito resumida. E eu vou dizer para você, Lucas não estava muito interessado nos detalhes, porque Lucas está escrevendo para os gentios. Mateus já quer colocar mais detalhes e quer dar ênfase em algumas questões importantes, porque Mateus está tratando com os judeus. E eu vou trocar o microfone, porque para a internet parece que não está muito bom. Fica melhor esse aqui, som, tudo bem? Então tá bom, a gente continua daqui. Então Mateus está falando com esses judeus, e Lucas então não se preocupa em dar todos os detalhes, mas Mateus vai tratar isso. E ele vai falar então sobre a parábola do banquete de casamento. Quando Jesus trata com parábolas, ele quer ensinar de uma maneira bem simples. Ele quer usar situações que a gente consegue fazer uma conexão, e a gente olha aquele fato e entende o ensinamento que está sendo dado em paralelo. Por isso que é chamada de parábola, usando a figura matemática aí que a gente consegue olhar as duas situações, entender uma muito fácil, para a gente compreender a outra, que talvez seja um pouco mais difícil. Jesus está interessado no aprendizado das pessoas, mas aqui eu já quero dar uma dica muito, muito importante. Quando Jesus está falando aqui em Mateus para os judeus, Jesus tem uma função muito importante, que é apresentar-se. A gente gosta muito de olhar para os textos, olhando para a gente e trazer para a gente o ensinamento, e olha o que a gente pode aprender. É mais ou menos aquilo que a gente vê em Apocalipse 3:20, quando Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, né, abrir a sua porta, então entrarei ali e cearei com ele. E você fala, que bênção esse versículo, Jesus falando com as pessoas que não têm crido nele. Não, mas ali Jesus estava falando com uma igreja, né? E essa cena choca a gente, porque é uma igreja que se reúne, que tem os seus encontros, tem as suas festividades, os seus cultos, e Jesus está do lado de fora, batendo na porta, falando assim: vocês não querem deixar eu entrar? Né? Isso choca a gente. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. A palavra de Jesus aqui está sendo bem dura. Lembre-se que ele começou essa entrada como uma entrada triunfal. É o rei, é o Messias, ele vem cumprindo profecias. E ele desce ali. Lucas fala que ele chora pela cidade de Jerusalém, porque aquilo devia ser um êxtase, mas devia continuar essa alegria, porque eles tinham o templo que representava a presença de Deus, e eles não conseguiam ver em Jesus o próprio Deus presente, o Emanuel. Então Jesus chora porque Jerusalém não compreendia aquelas grandezas. E Jesus é muito duro, ele chega no templo, ele tira aquele comércio, ele pega o chicote e fala: essa casa aqui não é para vocês ganharem dinheiro, essa casa aqui deveria ser chamada casa de oração. Aqui é um lugar onde você deveria se preocupar com a sua vida espiritual, com a sua eternidade. E estando bem com a sua eternidade, o seu relacionamento com Deus, aí sim olhar para as outras coisas. Então Jesus está tratando essas questões. Já estudamos ali que vem alguns religiosos e começam a questionar Jesus. Você está ensinando aí? Como assim você chega aqui do nada e começa a ensinar? Com que autoridade você ensina? E aí Jesus já troca com eles, ele já inverte o argumento, os deixa completamente envergonhados, e eles ficam quietos, não têm respostas. E aí Jesus continua os seus ensinos, porque ele prova a sua autoridade, a sua grandeza. E agora aqui, apesar de em Lucas estar num momento diferente, Mateus coloca nesse momento essa parábola do banquete de casamento, porque Jesus continua mostrando essa grandeza. E em Lucas você vê que é a continuação daquela história em que Jesus está sentado à mesa, comendo com algumas pessoas. E um dos ensinamentos que Jesus dá é: quando você for convidado para comer numa mesa, sente-se bem na ponta da mesa, né? Porque aí o anfitrião vai ver você lá e fala assim: você é meu amigo, senta mais próximo de mim, né? E vai honrá-lo. É melhor você fazer isso do que você chegar, já senta ali perto, né? Num lugarzinho bom, né? Falando assim: eu sou o cara, né? Como a gente diz. Senta naquele lugar bom, e aí o anfitrião olha para você e fala assim: chega um pouquinho mais para lá, que tem uma pessoa mais importante que eu quero que se sente aqui, né?
Então Jesus está ensinando essas questões de valorizar, está ensinando aquela questão importante de você tratar as pessoas que têm necessidades, que precisam de cuidados, aquelas pessoas que às vezes não tem nada, e ele fala assim: olha, você pode chamar seus amigos para um banquete, é muito bom, mas chame os pobres, chame os necessitados, porque eles vão precisar muito mais, e vai ter um valor muito maior ainda. Obrigado, pastor Leonardo. Vai ter um valor muito maior ainda, é isso que você faz, de chamar pessoas que não têm condições. Então Jesus está tratando isso, e de repente alguém que está sentado ali fala assim: olha, vai ser muito feliz, vai ser bem-aventurado aquele que puder comer o pão lá no reino de Deus. E aí quando Jesus ouve essa afirmação, ele começa a ensinar então essa parábola. E aqui está o contexto para a gente ter uma ideia de como a coisa começa. E aí nós vamos ler então Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. Nós costumamos ler aqui a Nova Versão Internacional, você pode acompanhar na sua Bíblia, no telão. Diz assim: Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para um banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos. Tudo está preparado, venham para um banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhes as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. Esse texto é bastante usado às vezes para dar a ideia de que as pessoas precisam apresentar suas vidas a Cristo Jesus numa conversão verdadeira, e numa proposta de que Jesus, sendo muitas vezes nas Escrituras apresentado como o noivo, tem nas nossas vidas como igreja a sua noiva. E essa é uma realidade. A igreja de Cristo Jesus é a chamada noiva de Cristo. E essa figura de linguagem tem um ensino muito importante, porque Jesus ensina a importância que é para ele a sua noiva. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse, quando há a realização de grande parte dessa parábola. Nós vamos ver quando Paulo está escrevendo aos Efésios sobre como Jesus olha para a sua noiva, de como Jesus trabalhou para que purificasse a sua própria noiva, que ela fosse apresentada como uma noiva gloriosa, não apenas como uma noiva que chega do trabalho correndo e aproveita que está passando em frente ao cartório e faz o seu casamento, mas como uma noiva que foi tratada, cuidada e que recebeu todos os cuidados, os preparativos, para que naquele dia colocasse aquela roupa que foi preparada para isso, e ela entre e que todo mundo faça o quê? A noiva chegou. Jesus tem essa imagem da noiva, e quando ele olha para nós, a sua igreja, é essa sensação que ele quer que nós vivamos, de que a gente entre dentro da sua glória, com essa alegria da noiva de Cristo. Mas entenda que um casamento então tem o noivo, tem a noiva e tem os convidados, e há uma mistura de figuras quando a gente estuda esse texto. Porque nós às vezes olhamos para nós aqui como convidados, às vezes olhamos para nós como essa noiva, a igreja de Cristo Jesus. E aí há uma confusão nisso, e eu quero já corrigir isso. Quero que você entenda o seguinte,
que Jesus estava falando para Israel, que ele tinha essa proposta maravilhosa, de que Israel fosse o convidado especial para esse casamento. Aquela cerimônia seria uma cerimônia fechada. Jesus e Israel para assistir o casamento da igreja, que é a noiva, com o noivo, que é Cristo. Então essas figuras identificam essas pessoas: Cristo, a igreja e Israel. Quando a gente olhar com essas figuras bem esclarecidas, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva e Israel representa todos esses convidados. Se eu olhar desse jeito, eu vou entender direitinho essa parábola. Se eu tentar olhar de outra maneira, eu vou ficar confuso, que é o que normalmente acontece. Mas olhando dessa maneira, como eu coloquei essas figuras, nós vamos perceber o cumprimento até das profecias lá em Apocalipse. Entenda então que Jesus, quando está falando sobre isso, está falando da grande oportunidade que Israel tinha de receber o seu Messias, o seu líder, o rei, e ver esse rei casar com a sua noiva, a sua pretendida, aquela que Jesus cuidou, que tratou. E Israel seria então o convidado de honra para participar. Então você pode ver que Jesus fala, dentro da figura de linguagem, que foi preparado um banquete. Um banquete não é só, uma distribuição de coxinhas, não é aquela Coca-Cola no copinho descartável, mas o banquete é um lugar gostoso para você sentar-se. Um banquete nessa época, principalmente um banquete de casamento, dependia também das posses do pai da noiva, do dote, para promover então uma festa que duraria quanto tempo ele pode pagar. Então, se ele pode pagar, normalmente seria uma festa de uma semana. Então, os convidados vão chegar naquele lugar, vão ser hospedados ali e vão comer todos aqueles dias. Olha que bênção. Você pensa, você morando naquela época, você não vai precisar buscar lenha, não vai precisar acender o fogão a lenha, você não vai precisar moer o trigo, depois amassar o trigo e depois assar o pão. Não vai precisar ir lá no curral e escolher qual bichinho que você vai matar, depois vai limpar, depois vai guardar na gordura e depois vai pegar uma das partes e colocar naquele fogo que você acendeu com lenha. Está entendendo? Todo esse processo daquela época são 7 dias de comer, beber e dormir. Que maravilha, né? Talvez para algumas pessoas fosse um tempo menor, mas o que Jesus está propondo é um tempo muito, muito maior, de celebração, de alegria, porque Ele é um noivo e nessa particularidade, quem está pagando essa festa é o pai do noivo. É o pai do noivo que está bancando esta festa. E a proposta, então, é que seja um tempo muito, muito maior do que 7 dias. E eu sei que aqui haverá pessoas que pensam diferente. A minha intenção não é combater, a minha intenção não é fazer uma outra teologia, a minha intenção não é mostrar um caminho apenas de verificar isso, mas a minha intenção é chegar o mais próximo possível do entendimento desse texto, alinhado com toda a teologia que nós entendemos, inclusive com a escatologia, que é a teologia do fim dos tempos. Jesus está mostrando para Israel coisas que vão acontecer dali a 40 anos. E coisas que vão acontecer 2000 anos depois. Jesus está falando sobre o que estava acontecendo naquele momento, que iria refletir esses outros acontecimentos. Jesus está falando então do reino dos céus e comparando com essa situação do casamento. Quando Jesus está tratando desse jeito, ele vai explicar então que esse rei preparou um banquete de casamento para o seu filho. Então quem está bancando esse casamento é o pai do noivo. O seu filho vai se casar. Então pense nessa figura de linguagem. Deus preparou um banquete para o seu filho. Pense na importância desse filho. Pense na grandeza desse pai. Pense na imponência desse banquete. Quando a gente pensa nessas grandezas, ser convidado para um evento como esse é de muita honra. Mas o que um pai quer ao convidar pessoas específicas para o seu casamento e fazer um banquete que durasse muito tempo?
Esse pai está querendo mostrar o seu amor pelo seu filho. Ele está querendo mostrar a importância desse filho. Eu estava assistindo esses dias um seriado. E é uma oficina que pega carros em uma certa situação e eles transformam o carro e fica um carro bem imponente, né? Um carro cheio de recursos e tecnologia e bonito e em umas condições, é uma transformação. E aí um homem muito rico pegou uma ambulância da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, não sei dizer, que é aquele caminhãozão bem quadrado, e transformou num carro para baile para o seu filho, para que com o seu filho, quando fosse para a escola, já fosse naquele carro, né, e imponente, mostrando a grandeza. O que esse pai quer? Dizer: o meu filho é diferenciado, o filho de vocês não tem um carro como esse, mas o meu tem. Não é assim? O meu filho não é igual a vocês, o meu filho não é igual ao filho de vocês, não tem nada igual. Aquele carro custou cerca de, eu estou chutando aqui, eu não lembro bem, mas fazendo uma conversão hoje ficou R$500 mil só a transformação, porque o pai já tinha o carro, por aí. Então você começa a ver que é natural que um pai queira valorizar o seu filho, mostrar a diferença. Nós vemos aqui o valor desse noivo, desse casamento, a grandeza desse filho que vai se casar, que ele quer que todos esses convidados reconheçam essa grandeza, essa magnitude. E o banquete, então, é muito especial para valorizar ainda mais. Então você vai perceber que tudo que está sendo falado aqui tem a ver com o filho desse pai que está oferecendo o banquete, com esse noivo. O centro de toda essa história é o noivo. Agora, finalmente, tendo considerado tudo isso, a gente vai começar aqui. Então, há um banquete. Quem se atreve a dizer: não estou afim de ir lá? Ele é o rei, ele está mandando, ele chamou, ele convocou, vai ter um banquete. Não é uma coisa ruim. Ele não está convocando para o trabalho, ele não está convocando para os impostos, ele está convidando para um banquete. Você vai banquetear. Quem ousaria dizer não? Mas é isso que a gente vê nessa situação. Os servos foram convidados, mas eles não quiseram vir. E no versículo 3, essa primeira vez que é apresentado um convite, alguns teólogos vão dizer que isso se referia aos profetas do Antigo Testamento, já anunciando um Messias que viria, já anunciando que haveria uma outra nação, que haveria um casamento. E aqui então já começa a aparecer a ideia de que esse casamento não é com o povo de Israel, porque eles já têm uma aliança com Deus. Está se falando de uma outra aliança, que é o que Jesus vai fazer com os gentios. Já no versículo 4, a gente vai ver uma insistência de Deus, porque as pessoas não responderam ao convite. Ninguém falou que iria. Foram convidados e ninguém mandou ok, ninguém deu joinha. Ninguém entrou lá, confirmou a sua presença. Então o rei manda o convite novamente: digam aos que foram convidados, eu preparei um banquete, os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos, tudo está preparado. Novilho gordo, essa ideia do novilho gordo, irmãos, significa que não foi uma coisa sem pensar, foi uma coisa preparada. Foi uma coisa que assim, pega esses novilhos aqui, esses cordeiros aqui, prepara eles, dá aquela engordadinha, igual a gente ouve falar do peru do Natal, sabe? Prepara aquele cuidado para ser algo excelente. Porque a gente sabe que as melhores carnes são aquelas que têm a gordurinha no meio, né? Por isso que eu falo para a Ana, tá vendo? É excelente, né? Tem sempre mais gordurinha. E aí, mas no caso aqui, esses bois foram preparados, eles foram com muito cuidado, com antecedência. E aí o rei fala assim: olha, já foram abatidos, está tudo pronto, eu cuidei deles, preparei o banquete, já foram abatidos, está só esperando vocês começarem a chegar para poder servi-los. Mas a gente vê que eles não lhe deram atenção. E aí o texto vai dizer, nessa nova versão internacional, já dando uma ideia um pouco melhor para a gente do que significariam as palavras de outras versões. Porque um vai sair para o campo, o outro vai sair para os seus negócios. E a gente vê então que são tipos de trabalhos típicos da época: lavradores e comerciantes.
eles deram aos seus negócios uma importância maior do que aquilo que o rei considerava importante. Eles estão julgando. O que é importante? O convite do rei ou os meus afazeres? Fiquei pensando que talvez alguns deles até colocaram isso como justificativa. Olha, na verdade eu não quero, não estou afim. Então eu estou muito ocupado, tenho que cuidar lá da lavoura. Já pensou, se eu não estou lá, a chuva não cai, como é que a gente faz, né? Então tem que ir lá cuidar, né? Os outros foram cuidar dos seus negócios, comerciantes. Então esses dois grupos dizem: nós não podemos ir porque estamos muito ocupados. E a gente vê uma relação bastante grande com a nossa vida hoje, nosso cotidiano. Muitas das vezes nós não podemos servir a Deus plenamente, porque estamos muito ocupados com os nossos negócios. Depois a gente pede para Deus abençoar os nossos negócios. E aí nós nos entregamos aos nossos negócios, aos nossos trabalhos, nossos estudos, nossa formação, nossa qualificação, nossos rendimentos. E aí depois começa a cair, a gente busca Deus para que ajude de novo, para que Deus restabeleça. E a gente continua dizendo para Ele: então eu não posso, porque eu tenho que cuidar desses negócios, estão indo bem, então eu não posso. É algo estranho. Bom, mas o texto continua dizendo então que eles não deram atenção, foram cuidar dos seus negócios. No versículo 6, nessa versão diz assim: os restantes, ou seja, aqueles outros. Que outros? O texto já tinha falado de lavradores e de comerciantes. Quem são esses outros? Alguns estudiosos dizem que os que sobraram, que são os religiosos, os fariseus, os saduceus, esses que cuidavam da religião. Eles eram os chamados, os eclesiásticos. Esses aí falaram assim: a gente também não pode ir. Só que tem uma coisa muito importante: eles se ofenderam com a insistência do rei. O rei chamou uma vez, não responderam. Chamou a segunda vez, eles ficaram bravos. O que esse rei pensa que a gente é? A gente está muito ocupado com as coisas de Deus. Nós estamos em outro nível, o rei não pode colocar uma coisa como essa. E eles pegaram os servos do rei e mataram esses servos. Eles acharam que eles estavam num nível que não podiam ser questionados por esse rei. Aqui você começa a perceber a lição que Jesus está dando para esse povo judeu, porque muitos estavam ocupados com seus negócios, com as suas lavouras ou com a sua religião. E o rei, que representa Deus, está dizendo: vocês não dão tempo para mim, vocês não ouvem os meus convites, vocês não dão atenção, e vocês são convidados para essas bodas, eu quero que vocês participem. Não lhe deram atenção, agarraram os servos, maltratando-nos, os mataram. Então o rei ficou muito feliz, não é isso? Claro que não. O rei ficou irado, diz o versículo 7. E agora o rei manda o seu exército. E esse exército destruiu aqueles assassinos, queimou a cidade deles. Aqui é algo importante, porque nós vamos ver o que vai acontecer 41 anos depois desse tempo em que Jesus está tratando. Porque esse povo judeu não está reconhecendo o noivo que estava diante deles, o filho desse rei, não estava reconhecendo o Messias que estava diante deles, cumprindo todas as promessas, eles não estavam reconhecendo. E por isso então esse rei fica muito bravo, diz na história. E a gente não deveria ficar pensando nas nossas justificativas, como esses comerciantes, esses lavradores, esses religiosos fizeram. O rei se irou porque o convite é o que importa para o rei, não a nossa justificativa. Deus tem dado missões para nós, como igreja. Uma das missões Jesus deu enquanto Ele estava ali com seus discípulos. Ele falou assim: portanto, ide, fazei discípulos. É uma missão que Ele deu para a gente. A gente tem que fazer alguma coisa. E muitos de nós continuam dizendo: não dá tempo, viu Deus? Olha, eu tenho que trabalhar, preciso estudar, preciso chegar em casa, preciso cuidar da minha esposa, tenho os meus filhos, tenho meus netos, tenho um cachorro, né? Lá em casa tem um gato, um cachorro, dois passarinhos, tem peixe, tem tanta coisa para a gente cuidar, né? Então não dá. E aí como que a gente faz?
Mas o que importa para o rei é o convite que ele fez para os seus súditos, que precisam obedecê-lo. Deus não está se importando com a nossa justificativa. E o que acontece então que 40 anos depois, arredondando aqui, lá no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é completamente destruída por um exército chamado exército romano, que foi o exército usado por Deus para fazer isso. E você vai vendo essas figuras de linguagem tomando forma, tomando personalidade dentro da história, e as coisas acontecendo. Então esse rei ficou muito irado. E aqui a gente percebe que quando Jesus fala de Deus, ele fala de amor, ele fala de graça, ele fala de compaixão, mas ele fala de um Deus que se ira, de um Deus que tem prioridades, de um Deus que tem vontades, e que as vontades dele devem ser cumpridas. Que quando as coisas não acontecem como a vontade de Deus, então o preço é muito alto. Há uma justiça que não é baseada nas nossas justificativas, mas é baseada na vontade de Deus. É aquilo que ele estabeleceu. E aí no versículo 8 então, ele chama os seus servos, provavelmente aqui esses servos citados aqui, tinham sido os profetas antigamente. Nesse segundo tempo, os profetas, os eruditos consideram que, por exemplo, João Batista, aqueles 70 discípulos que Jesus usou para espalhar ali a palavra de Deus. Então ele chama de novo os seus servos e diz: o banquete está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Os gentios são as pessoas que não são os judeus. Naquela época, normalmente os gentios eram pagãos, adoravam vários deuses, deuses romanos, deuses gregos, eram as culturas da época, né? Bastante comuns naquela época. E esses gentios, eles não tinham nenhuma razão para esperar um convite para o casamento, eles não esperavam nada disso. Mas o que acontece é que esse rei olhou, viu o banquete todo pronto. A noiva está pronta, o banquete está pronto, faltam os convidados. Eu quero que as pessoas vejam, eu quero que o meu filho entre com toda a sua glória, receba a noiva e as pessoas estejam ao lado, felizes porque estão nesse banquete, e aplaudam, e glorifiquem, e vejam a grandeza desse meu filho. É isso que o rei está fazendo aqui. Então esse rei dá uma ordem bastante interessante. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Veja que esse convite não é para fazer parte do palácio, esse convite não é para ser a noiva, esse convite não é para ter alguma relação com o noivo, no sentido familiar, de tornar-se família do noivo, mas é para assistir o casamento do noivo. É um convite, vocês vão assistir a grandeza do meu filho, e eu vou fazer com que vocês estejam completamente satisfeitos, porque o meu filho vai se casar. É isso que Deus está fazendo aqui. Então ele manda que as pessoas sejam encontradas. Em Lucas, a afirmação é interessante. Pega as pessoas, dá a impressão que ele fala assim: pega as pessoas, amarra ela e traz e põe aqui dentro. Quem você encontrar, não interessa quem for, encontrou alguém, traz e põe aqui dentro, porque eu quero as pessoas que estejam aqui. João Calvino, falando sobre esse texto, ele vai citar Deuteronômio 32, 21. E esse texto, Deuteronômio 32, 21, diz assim: provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e imitaram-me com os seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. É interessante como Deus sabe todas as coisas. Lá em Deuteronômio, ele já está dizendo o que vai acontecer com o povo de Israel, porque o povo de Israel estava obstinado, eles estavam tomando o lugar de Deus muitas vezes nas decisões, e na maneira como eles se portavam. Eles estavam dizendo que a forma como eles viviam a religião é a forma como Deus deveria aceitar. É assim que a gente faz, então é assim que você tem que aceitar. Aqui é um dilema bastante importante para os nossos dias hoje, porque muitas vezes fazemos a mesma coisa.
É isso que eu gosto, então é isso que Deus tem que aceitar. É isso que eu sei fazer, então é isso que Deus tem que aceitar. Quando a gente deve fazer a pergunta, o que Deus quer? O que Ele espera? Qual é a expectativa de Deus? Como Ele age? Quais são as questões importantes para Ele? O que Ele quer dizer, por exemplo, quando Ele diz, sem santidade ninguém verá a Deus? O que Ele quer dizer com isso? Eu tenho que me importar com isso. Normalmente, a importância que eu vejo na maioria das pessoas é de pensar em boas justificativas. Mas sempre fizemos assim. Desde que eu nasci é assim. O meu pai e meu avô já faziam assim. A nossa igreja faz assim. E a gente está sempre com justificativos. Mas é o que eu posso fazer, mas é o que eu sei fazer. A gente inventa um monte de coisa. Mas Deus não está aceitando isso. E Deus tem mostrado a sua ira com relação a esse tipo de comportamento. Deus não aceita esse tipo de coisa. E assim, os convidados são trazidos à força, como diz em Lucas. Saíram para as ruas, no verso 10, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. O rei não queria saber da qualidade das pessoas. O rei queria saber que o noivo vai ser exaltado. O noivo vai ser reconhecido como alguém importante. E as pessoas boas e más verão a grandeza desse noivo, que cuidou da noiva e que agora recebe. É essa grandeza que está sendo apresentada aqui. É essa a importância que o rei está dando. E todas essas pessoas então foram colocadas. Gente boa e gente má. O versículo 11 continua dizendo, mas quando o rei entrou para ver os convidados, então as pessoas estavam lá, e era bastante comum, e inclusive nessa época todas as pessoas vão entender isso com muita normalidade. Era comum quando alguém oferecia um banquete como esse, que havia também a roupa certa, mais ou menos como a gente faz hoje. Hoje em dia os noivos vão se casar, eles avisam, em tal lugar você vai pegar ali, você vai alugar a sua roupa, tá ali, aí todo mundo vai uniformizado, né? Principalmente os padrinhos, né? Assim, mais ou menos assim. E naquela época a pessoa que estava dando a festa oferecia também a roupa da festa, porque as pessoas não tinham roupas à disposição como a gente tem hoje, né? Então não tinha lá em casa aquele guarda-roupa, essa aqui é minha roupa de festa, essa aqui é a roupa do trabalho, essa aqui é a roupa do dia a dia. As pessoas tinham roupas de uma condição bem inferior a isso. Então quem oferecia um banquete nesse nível tinha uma roupa especial para os convidados. Então, quem foi convidado sabia, eu vou lá, vou chegar lá, vai ter um lugar para eu ficar e vai ter uma roupa para eu usar para essa festa. E o que acontece é que um certo cidadão foi lá, aproveitando do banquete, mas não quis colocar a roupa. Gente, isso foi uma ofensa para esse rei. Foi uma ofensa. Porque a roupa indica também uma certa sujeição. A roupa também identifica que a gente está sujeito àquela condição. É uma festa, todos vão bem arrumados. E aí imagina, né? A gente vai fazer um casamento aqui, e aí todo mundo vem lindo, maravilhoso, arrumadinho, coloca aquela roupa bonitinha, porque é um casamento. E aí chega alguém aqui com chinelão, aquela bermuda toda rasgada, aquela camiseta com o nome do político que ele vai votar aqui, né? Você olha e fala assim, mas você esqueceu que hoje é casamento? Né? Casamento, como é que você vem desse jeito? Né? Seria uma ofensa ao casal que estaria casando, né? Principalmente se o nome do político for aquele que você não vai votar, aí é mais ofensa ainda, né? Se for pelo menos que você vai votar, você fala assim, pelo menos a camiseta é boa, mas o resto não está combinando, né? A gente está assim agora. Mas foi uma ofensa muito grande, porque aquela pessoa não queria se sujeitar. Talvez aquela pessoa fale assim, eu quero comer, quero beber, mas eu não tenho nada a ver com a ideia do casamento, esse negócio de reconhecer o noivo, de dar parabéns para o noivo. Não, eu vim aqui para comer e beber só. E aí o rei está muito ofendido com isso. Como é que você entrou aqui? E o homem não tinha resposta, é óbvio, né? Mas não é possível participar das bodas sem as vestes adequadas. O reconhecimento da importância e da grandeza do noivo e do evento faz parte através daquilo que é o equilíbrio das coisas. E eu percebo o seguinte, quando a gente se veste bonitinho para o casamento, a gente está honrando os noivos.
Quando os padrinhos vão lá e pegam exatamente a roupa que foi esperada, né? E as madrinhas vêm com tudo combinando, a cor certinha da noiva, as flores combinam, a roupa das madrinhas combina, tudo combina. Aquilo é uma maneira de honrar. Mas tem alguns casamentos que tem sempre uma madrinha que gosta de fazer diferente, você já reparou? E aí todo mundo fala assim, quem ela pensa que é? Não é assim que a gente vê os comentários? Quem ela pensa que é? Por que fazendo isso? Porque tira a honra do noivo e da noiva principalmente, e coloca uma atenção maior na madrinha. Pronto, já destou aquilo, todo mundo fala assim, perdeu a graça, né? A madrinha acha que está abafando, está todo mundo fazendo assim. Ou como a gente vê naqueles memes, né? Pá! A gente começa a ver esse destoar, né? Então, nesse momento aqui, o que a gente está vendo é que a pessoa que está se vestindo adequadamente para aquelas bodas, ela está participando da adoração que Deus planejou para o seu filho. As vestes adequadas, trazidas pelo próprio rei, trazem um reconhecimento para o noivo. E o nosso coração, a nossa alma, vestida, entre aspas aqui nessa figura de linguagem, vestida apropriadamente, é a adoração ao Filho de Deus. Por isso, Jesus mostra bem e dá essa ênfase importante de que aquele homem traz algo terrível para aquele casamento, e ele destoa de todas aquelas pessoas. E é aí por isso que o rei para tudo, olha para ele, pergunta, ele não tem resposta. E aí vem a sentença muito grave: amarrem as mãos, os pés, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Você vê que já houve condenação para aqueles convidados que não quiseram vir. Agora uma condenação para quem foi convidado, que não merecia estar lá naquela festa, está no meio, mas ainda não está reconhecendo a grandeza desse noivo, nem do evento que é esse casamento, não está honrando ao evento do casamento do noivo com a noiva. Então é destruição para aqueles que não reconhecerem a grandeza desse noivo. Então, Deus mostra a sua ira, que Ele não concorda com quem faz as coisas do seu jeito. Precisa olhar esse plano de Deus, e a gente precisa se adequar. E quando a gente está olhando aqui, então nós estamos vendo nações, outras nações que não são o povo de Israel. Nós estamos vendo a igreja, que não faz parte dessa história, é a noiva, que uma hora vai se encontrar com o noivo, mas a história fala sempre do noivo. E a noiva é a igreja. Aqueles que creram em Cristo Jesus, tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, esses aí são a noiva de Cristo. Esses aí não estão sendo citados nessa história. Estão sendo citados os convidados, as outras nações que estão olhando tudo isso acontecer e que deveriam honrar a Cristo, mas ainda acontecem coisas como esta. E aí a conclusão no versículo 14, então, que muitos são chamados, poucos escolhidos. Você vai falar assim, mas não chamou todo mundo? Não pôs todo mundo lá dentro? Não pôs todo mundo lá dentro. Chamou ali na viela, dentro do reino, daquela propriedade. E pode ver que o próprio povo de Israel, então, que eram os primeiros convidados, eles não estão presentes aqui nessa história, porque ofenderam a Deus. E então eles estão sendo chamados a uma correção. John Wesley diz nos comentários sobre esse verso 14: muitos ouvem, poucos acreditam. Sim, muitos são membros da igreja visível, mas poucos da igreja invisível. Ele está citando a questão da igreja como se esse texto fosse falar da igreja, mas ainda assim eu aproveito a palavra dele para mostrar que é importante a gente ouvir e a gente pensar em como estamos respondendo a Deus em qualquer instância. Nós, nesse tempo, somos chamados pelo sacrifício de Cristo para sermos redimidos, recebemos vestes novas, tratados por Deus, para sermos a noiva de Cristo. Nessa época, Jesus está dizendo que Israel não ouviu o convite de Deus para serem os convidados desse casamento. Portanto, Deus chamou outras nações para verem a grandeza de Cristo. Assim como Ele disse que o rei destruiu então aquela cidade, matou todos aqueles assassinos, e isso aconteceu 40 anos depois. Esse dia dessa celebração acontece por volta de 2000 anos depois que Jesus falou isso. Isso vai acontecer lá na volta de Jesus.
Provavelmente, então, como a gente lê em alguns estudiosos, as bodas mesmo, que é o momento mais íntimo entre o noivo e a sua noiva, acontecem nos céus. Mas logo depois, Jesus volta com a sua noiva. E agora a grande festa e a celebração, em que essas nações todas foram convidadas agora a ver a grandeza desse noivo. E esta festa dura quanto tempo? 1000 anos. Esse é o plano de Deus. E como eu disse, meu propósito não é estabelecer a melhor teologia, nem dizer que essa é a única, mas é assim que eu vejo esse texto, porque as coisas se completam de uma forma tão natural. É assim que a gente vê então o plano de Jesus ser engrandecido nesse tempo. E nesse tempo então as nações todas olharão para Cristo e verão nele aquele que governa sobre todas as coisas. Ele é o Filho do Rei, ele é aquele que veio para reinar, para governar este lugar. E ele vai assentar-se no trono, e as pessoas olharão e todas reconhecerão a grandeza desse Jesus. E quem não reconhecer essa grandeza é aquele que está mal vestido, que veio para o banquete, apareceu lá, e Jesus falou assim: aqui não, desse jeito não. O rei tira dessa festa, já manda para outro lugar. E assim a gente vê os planos de Deus sendo cumpridos ao longo do tempo. Vemos esse Jesus tratando com os judeus de forma muito dura, porque eles não estavam crendo. E trazemos para hoje a nossa fé, como nós cremos. Às vezes a gente tem dificuldades ainda de olhar para Jesus como algo realmente, alguém que tenha toda essa dignidade. Às vezes olhamos para Jesus como assim, aquele que morreu. Alguns ainda olham para ele e olham e falam: tadinho de Jesus, está lá na manjedoura, passando frio, passando dificuldade. Oh, coitado, Jesus está naquela cruz, ninguém pode fazer nada por ele. Jesus não precisa de ajuda, irmãos. Jesus precisa que nós acreditemos na sua grandeza, porque ele nasceu pequenininho, nasceu lá sem nada, porque ele veio se tornar como nós, para resgatar a gente. Ele foi naquela cruz porque ele amou. Ele falou assim: se eu não for, você está perdido, então eu vou no seu lugar. É alguém grandioso que veio resgatar a gente para que a gente seja a noiva gloriosa. Esse Jesus é maravilhoso. O texto mostra a grandeza de um noivo. Jesus está mostrando para aquele povo incrédulo: está diante de vocês, mas vocês não podem ver, vocês não podem enxergar. E tudo isso foi registrado para que hoje a gente creia, até que chegue aquele dia. E quando houver as bodas do Cordeiro, sejamos nós a noiva gloriosa, tratada por Jesus, amada por Jesus, recebida por Jesus. Nós vamos viver coisas maravilhosas, que muitas delas a gente não é capaz nem de entender, mas eu tenho certeza que todos aqueles que creram, viverão, e vão dizer como valeu a pena, como foi especial. E depois ainda vai ter essa festa toda. Do meu ponto de vista, Jesus estará no trono, a igreja estará ao seu lado, e a gente vai ver as nações tendo que reconhecer o que nunca reconheceram, que aquele Jesus, o coitadinho do Jesus, na verdade é o grande Deus que manifestou graça e amor. A gente vai ver isso. Eu tenho essa fé, tenho essa confiança. Eu quero convidar você a confiar no Senhor também, a colocar-se diante de Deus. Vou pedir para você ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor. Vou pedir para você confiar em Deus. Confia, meu irmão, confia. Veja essas grandezas de Deus. Começa a pensar nesse noivo que é cheio de honra, dignidade, que todas as nações vão reconhecer isso. Como vale a pena a gente reconhecer também. Como vale a pena a gente hoje já olhar essa grandeza. E quando chegar aquele dia, ainda assim seremos surpreendidos, porque haverá coisas maravilhosas demais para nós. Então convido você a orarmos e apresentarmos a nossa vida diante de Deus. Vivemos essa confiança. Mas também eu convido você a pensar na missão que Deus tem dado, de você crer, de você cumprir aquilo que Deus espera de você. O povo de Israel não foi capaz. Eles continuavam dizendo: mas eu sei como é que eu tenho que fazer. E Deus falou: mas não é assim. E mandou os profetas, e os profetas falaram, e as pessoas continuaram com seus corações endurecidos. E depois o próprio Jesus está falando na frente deles, olho no olho, e eles continuaram dizendo: não é assim, não é assim. Então eu vou pedir para você, em nome de Jesus, não resista, quebrante seu coração. Vamos usar uma figura de linguagem. Pense no trono de Deus, e que você está ali diante de Deus, e a sua alma está ajoelhada diante de Deus, reconhecendo essa grandeza.
para que Ele te receba. A gente se humilha diante de Deus e é Ele que nos levanta, é Ele que dá roupas novas, vestes novas, é Ele que nos dá a roupa linda da noiva, para que todas as nações reconheçam depois que aquela noiva foi cuidada por Jesus. E quando essa noiva aparecer, eles vão dizer: oh, que maravilha, que noivo, que tratamento, que especial. E essa noiva seremos nós, amados por esse Jesus para toda a eternidade. Quebrante seu coração, se apresente a Jesus. Veja essa aliança que Ele está proporcionando para a gente viver. Veja essa missão que Deus tem dado para a igreja. Responda essa missão. Diga: sim, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida. Diga: sim, Senhor, eu vou aprender, eu vou cumprir minha parte. Vamos orar por isso. Meu Deus querido, damos graças ao Senhor pela Tua palavra que ensina, que mostra Teu amor, mas mostra também as Tuas correções, porque o Senhor não desiste de nós. E eu agradeço pelas Tuas insistências. O Senhor fez isso com o povo de Israel, e eles estão colhendo, ó Deus, os prejuízos da sua falta de fé. Mas nós hoje estamos reconhecendo mais uma vez a Tua grandeza. Mais uma vez nos prostramos diante do Senhor e dizemos que o Senhor é maravilhoso, um Deus que tem a vontade perfeita. Ela é boa em caráter, ela é perfeita nos seus desígnios, e ela é maravilhosa para nós, porque ela traz vida para a gente, traz esperança para a gente. A gente quer viver nessa vontade do Senhor. A gente quer olhar para Cristo Jesus como Salvador sobre as nossas vidas. Queremos olhar para Cristo Jesus como aquele que tem cuidado de nós, que tem trazido esperança, tem trazido graça, tem trazido um futuro promissor. É assim que nós queremos crer e olhar todos os dias. E dentro dessa grandeza que Ele já mostrou para nós, nós conseguimos visualizar lá na frente que ela será maior ainda, e que não haverá nada que tirará a glória do nosso Salvador, do Cristo Jesus que amamos. E nós desde hoje queremos nos render também em glorificação, em honra, e cantar e repetir que o Senhor é digno, e que Cristo Jesus, nosso Salvador, é digno das nossas vidas, da nossa alma, da nossa fé, da nossa glorificação, da nossa honra. Nos recebe diante do Senhor neste culto que oferecemos a Ti. Abençoe as nossas vidas. Eu oro com os meus irmãos em nome de Jesus e os abençoo com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, agora e para sempre. Amém. Cruz levou para me dar liberdade para sempre. A minha vida dou e cantarei Tua bondade para sempre. Digno é o Teu nome, Jesus, Teu é o louvor, digno é o Senhor, digno é o Teu nome, Jesus, Teu é o louvor, digno é o Senhor. Vergonha já se foi,
marcou, seu amor que me alcançou. Sua graça me constrange e cantarei tua bondade pra sempre. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. Somente o teu nome é digno, Senhor. Oh, exaltado seja a ti, Senhor. Seja exaltado nos céus, com tua glória enche-nos. A ti todo louvor, o teu nome adorarei. Seja exaltado nos céus, com tua glória enche-nos. A ti todo louvor, o teu nome adorarei. exaltado Nos céus, com tua glória enche-nos. A ti todo louvor, o teu nome adorarei. Seja exaltado nos céus, com tua glória enche-nos. A ti todo louvor, o teu nome exaltarei. Seja exaltado nos céus, com tua glória enche-nos. A ti todo louvor adorarei. Seja exaltado pra sempre, sempre. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. O teu nome adorarei. Somente a ti, Jesus, exaltamos, engrandecemos o teu nome, ó Deus. Pra sempre adoramos, adoramos somente a ti, Jesus. Declaramos digno, digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. O louvor, digno é o Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. Vamos em paz, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos.